A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos, hoje, capítulo 9, versículos 26 a 31. Seja um anjo na vida de alguém. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Anjos, não no sentido de seres celestiais, mas anjo no sentido figurado, homens, pessoas enviadas por Deus para abençoar a outros. Seja você um anjo também na vida de alguém. Nós estamos acompanhando a história de Paulo, que ainda se chama Saulo. Ele se converteu no caminho de Damasco ao encontrar com Jesus aquela forte luz que brilhava no céu, de onde ele ouviu a voz: Eu sou Jesus, a quem ele chamou de Senhor. Ele converteu-se naquele dia e foi levado para Damasco, onde ficou algum tempo com Ananias e depois servindo a Deus, pregando o evangelho nas sinagogas, onde foi perseguido e teve que fugir de Damasco, descendo pendurado dentro de um cesto pelas muralhas, e assim começou a carreira de Paulo, ou ainda Saulo, perseguição atrás de perseguição. E no nosso texto, versículo 26, lemos: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se com os discípulos, mas todos o temiam. Assim começa a vida dele ali na igreja. Quando Saulo volta para Jerusalém, ele não volta mais como era. Ele não era mais aquele jovem que pegou cartas com o sacerdote, pediu ao sumo sacerdote e deram cartas para que ele fosse perseguir os cristãos. Ele, quando volta, não volta mais para os sacerdotes do judaísmo, mas volta para o meio cristão. Ele volta diferente. Ele teve uma visão onde ele viu Jesus como uma luz no céu. E aquela visão que ele teve mudou a sua visão com relação ao mundo. Agora, ele via a necessidade que o mundo tinha de conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta é a visão que nós temos que ter. Você procura a visão é esta. O mundo precisa de Jesus. Esta é a visão que ele chega. Ele chega também abastecido pelo Espírito Santo, pronto para iniciar um ministério de evangelização, de ensino da palavra de Deus. É assim que ele volta para Jerusalém, para iniciar o seu ministério e busca os irmãos. Mas o que ele encontra ali no meio dos irmãos? Encontra rejeição.
olhavam para ele com desconfiança, tinham medo que dentro dele poderia a qualquer momento se levantar aquela fera que fez tanto mal no meio deles. Tanto estrago tinha feito dentro da igreja, tantos crentes tinha conduzido ao cárcere. Quanta tristeza, lágrimas. Até o apedrejamento de Estevão, estava ele ali, o jovem Saulo, conduzindo aquele apedrejamento. Eles tinham motivos para pensarem, ou suspeitarem pelo menos, de Saulo. Quando Saulo estava lá em Damasco, pregando aos judeus, perseguiram ele, quiseram matar, ele teve que fugir. E ele reconhecia aquilo como perseguição declarada, e a ordem de prender e matar a Saulo, porque vinha de inimigos, mas agora ele está entre amigos, entre pessoas que, como ele, recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por que será que os crentes agiam assim? Teriam eles medo ou rancor do que Paulo fizera? Se fosse rancor pelo que ele fez, então eles teriam que perdoar pelo que ele tinha feito, entendendo o que ele fez no tempo da ignorância. É errado o crente guardar rancor do seu coração. É errado guardar mágoa ou qualquer outro sentimento negativo contra alguém, qualquer que seja a pessoa, seja ela crente ou não. Esses sentimentos negativos enchem o coração da pessoa que os tem, faz mal, afeta a saúde. E a pessoa por quem se nutre esse sentimento, às vezes nem sabe. Quem sofre mesmo é aquele que está tendo esse sentimento negativo no seu coração. E esses sentimentos são armas do diabo, que leva a pessoa a enfraquecer na fé, que leva a pessoa a se afastar da igreja, que atrapalha o evangelismo. Como você vai pregar o evangelho por quem você nutre um sentimento negativo? Atrapalha, por fim, o crescimento da igreja. Peça a Deus que limpe o seu coração se você tem qualquer sentimento negativo contra alguém. Mas se não fosse rancor, se fosse medo que eles tinham de Saulo, medo do quê? De que ele se levantasse e perseguisse, mas não era isso que ele fazia. O que é que ele pode fazer? Prender? Como tantos ele tinha aprendido e talvez muitos ainda estivessem presos. Morrer como Estevão morreu? Nós não temos que nos estar preparado para estas coisas? Nós devemos estar prontos para viver e até para morrer por amor ao nosso Deus. Vale a pena o sacrifício. E se Paulo não fosse convertido, não seria interessante ele continuar entre os crentes, ouvindo a palavra de Deus, até que recebesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Então o medo também não cabe na vida do crente. Além disso, é falta de fé, é falta de confiança a Deus. Lemos em Pedro 5,7, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade é medo, medo do que vai acontecer. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você confia? Então, para que o medo? Barnabé não teve medo. Barnabé não tinha rancor. Barnabé era um anjo que Deus usa, que Deus usou na vida de Paulo, como usa na vida de muitas pessoas. Nós já conhecemos Barnabé.
Barnabé é aquele que vendeu a sua propriedade, pegou o dinheiro e entregou aos apóstolos, à igreja, para usar-se na vida daqueles que tinham necessidade. Vimos que ele era conhecido como filho da consolação. Era um homem bom, generoso, um crente fiel. Um crente fiel é aquele que é cheio do Espírito Santo. E agora vemos ele praticando esse amor fraternal na vida de Saulo. Um verdadeiro anjo. Quando todos estavam evitando Paulo ou Saulo, Barnabé o acolheu. Existe um risco muito grande, que é de rotularmos as pessoas. O rótulo, ele é encontrado nas mercadorias no mercado. E as pessoas já conhecem os rótulos. Então eles procuram aqueles produtos cujos rótulos são conhecidos, o arroz, o feijão, e às vezes até erram. Porque dependendo da safra, o arroz e o feijão pode vir diferente, embora sejam com o mesmo rótulo. O rótulo oferece algum risco. Enquanto algumas pessoas rotulam aquilo como bem, outros rotulam como mal. O perigo é rotularmos as pessoas. E nós sempre vamos rotular com o que nós pensamos da pessoa, e não pelo que a pessoa é, porque só Deus conhece o verdadeiro ser, o coração, o interior da pessoa. Nós rotulamos por suspeitar mal de alguém. Existe uma ilustração do escorpião. O escorpião está de um lado de um rio e quer passar para o outro lado. Então ele pega carona em um animal. Em algumas ilustrações colocam um elefante, outro coloca tartaruga, não importa o animal. Ele sobe sobre o animal e o animal atravessa o rio e leva ele do outro lado. Quando ele chega no outro lado, ele pica aquela pessoa, injetando veneno naquele animal, injetando o veneno naquele animal. E o animal, então, ali envenenado, olha para ele e fala: mas por que você fez isso? Fiz tanto bem para você. E ele então diz: é a minha natureza. E nós usamos essa ilustração para falar da natureza das pessoas, imaginando que a pessoa que fez alguma coisa errada vai voltar a fazer de novo. Tudo que ele faz é suspeito, como se fosse errado. É um rótulo que damos às pessoas. Nós sempre vamos ver a pessoa como suspeito. Por outro lado, muitas pessoas caem no conto do vigário, que é aquela pessoa bem arrumada, bem afeiçoada, que chega e faz alguma coisa para obter lucro, alguma coisa errada para obter lucro, mas a pessoa cai no conto do vigarista por causa da sua aparência, porque rotulou aquela pessoa como boa pessoa e no fim era um vigarista. Às vezes rotula como mal o bom, e rotula como bom o mal. Nós erramos muitas vezes. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor. E no versículo 5 lemos: quem ama não suspeita mal. Jesus perdoou aquela mulher pecadora a quem os homens queriam apedrejar. E depois ele diz para a mulher: eles não te condenaram? E ela diz: não. Ele falou: também eu não, vai, não peques mais. Nós não podemos, se Jesus não condenou, nós não podemos condenar. E rotular é condenar. E o que os crentes em Jerusalém estavam fazendo com Saulo? Rotulando ele. Rotularam. E Barnabé? Não, Barnabé não. Barnabé até enfrentou alguns riscos para levar Saulo para o meio dos irmãos. Poderia ser um homem violento no meio dos irmãos. Poderia levá-los preso. Poderia ser recusado pelos irmãos. Nem eles, Barnabé, e nem você. Mas ele estava certo. Que homem, que instrumento de Deus foi Saulo, depois se transformando em Paulo, o apóstolo Paulo.
Depois ele teve a questão com os gregos, pregando para os gregos, e os gregos o perseguindo, querendo a sua morte. Por fim, já aliado com os irmãos, conduzido por Barnabé, o levaram até Cesareia e dali ele foi para Tarso, onde ficou alguns anos. Quero concluir, meus irmãos. Lá em Damasco, Deus usou Ananias para abençoar a vida de Saulo. Ananias foi um verdadeiro anjo na vida de Saulo ali em Damasco. Quando Barnabé chega, quando Saulo chega em Jerusalém, Barnabé foi um anjo na vida de Saulo. E ele vai ter muitos anjos na sua vida. Lembramos de Timóteo, de Tito, lembramos de Lucas, que o acompanhou nas viagens. Se você vê o último capítulo de 1 Coríntios, você vai ver uma relação de nomes. Capítulo 16, falando das pessoas que amaram e abençoaram a vida de Saulo. Eu quero ser um anjo na sua vida. Como estou sendo mensageiro, anjo quer dizer mensageiro. Você pode ser um anjo na minha vida. Importante é que nós sejamos anjos na vida de alguém. Que nós possamos abençoar as pessoas com a nossa vida, com a nossa palavra, com a nossa oração. Amém? Deus te abençoe e levante muitos anjos na sua vida. Amém.